Olá, sou Cíntia Barros, médica endocrinologista e te ajudo a ter uma vida mais leve e saudável através do equilíbrio hormonal e, é claro, de um estilo de vida saudável. Esse é o nosso canal onde a gente aprende a ter mais saúde, a ser mais leve, a ter equilíbrio. E eu estou muito feliz com essa série dos 10 mandamentos da dieta saudável. Eu quero agradecer a você que tem me acompanhado, que tem deixado seu like, sua pergunta, seu comentário, que tem compartilhado com outras pessoas. Muito obrigada. Quando fazemos essas ações, a gente está ajudando outras pessoas, a gente está favorecendo outras pessoas para que elas também tenham saúde e qualidade de vida, e isso é algo muito bacana, não é verdade? Aproveita esse momento e compartilha com alguém que você gosta muito, que você deseja que tenha saúde, que você deseja que aprenda a se cuidar ainda melhor. Nós estamos hoje no 7º mandamento da dieta saudável. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, do 1º ao 6º mandamento, não se preocupe, estão todos gravados em uma sequência, você pode voltar quando estiver cozinhando, lavando os pratos, fazendo alguma coisa, vai ouvindo o vídeo. Eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso, você vai aprender muita coisa legal, muita coisa bacana que você pode implementar na sua vida. Bom, mas vamos lá ao 7º mandamento da dieta saudável, que é: reduza a quantidade de açúcar da sua alimentação. Cíntia, por que reduzir o açúcar? Por que reduzir os doces? Por que diminuir o açúcar do cafezinho ou do suco, né? Ou retirar o refrigerante, que é uma bebida riquíssima em açúcar. O que acontece é que o açúcar é um alimento que não é nutritivo. Ele não tem vitaminas, ele não tem minerais. Ele apenas é um alimento calórico, cheio de glicose, né? E quando a gente ingere esse alimento, nossa glicose sanguínea ela vai fazer um pico, ela vai subir, consequentemente vai aumentar a insulina, e isso está relacionado com uma série de doenças, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, esteatose hepática, obesidade, evidentemente, vários tipos de câncer, está relacionado com gota, com acne, com envelhecimento precoce. Olha, tudo isso que eu falei está relacionado com a ingestão do açúcar na alimentação. Então a gente realmente precisa reduzir a quantidade de açúcar ingerido. Aí algumas pessoas me falam assim: ah, mas eu bebo café sem açúcar, eu bebo suco sem açúcar, eu nem coloco açúcar na minha bebida. Acho ótimo, muito bom, parabéns. Mas essas mesmas pessoas, por exemplo, não dispensam o bolo, tomam o cafezinho, né, sem açúcar, acompanhado de uma torta, acompanhado de um bolo cheio de açúcar, com cobertura de chocolate, por exemplo. Então acaba que não reduz verdadeiramente essa quantidade de açúcar ingerida. Muito cuidado com os alimentos que têm bastante açúcar e que muitas vezes a gente não se apercebe. A gente não coloca o açúcar ali na bebida, não coloca ali diretamente o açúcar no alimento, mas ingere alimentos que são doces e que são riquíssimos em açúcares também. Então, eu quero chamar a sua atenção para que você reduza um pouco. Não é que você está proibido de comer, não é isso. Eu acho que tudo tem que ter equilíbrio, né? A gente não pode ir para o excesso nem para a falta. Então, assim, tudo com equilíbrio, mas aqueles alimentos que são nocivos, o ideal é realmente a gente reduzir. Quem está mais evoluído e que consegue realmente se afastar desses alimentos, ótimo, é maravilhoso. Mas se você gosta muito dos doces e tem dificuldade de simplesmente se abster de doces, mas que pelo menos você reduza, que você deixe a sobremesa para o final de semana. Eu sempre falo isso para os meus pacientes que me procuram para perder peso e que falam assim para mim: ah, doutora, eu gosto demais de doce, todos os dias depois do almoço eu tenho que comer algum docinho. Se não comer, eu fico com a sensação de que está faltando alguma coisa. E eu sempre falo isso para os meus pacientes: olha, durante a semana come uma fruta depois do almoço, ou logo depois do almoço escova os dentes para não ficar com aquela vontade de comer alguma coisa, não é? Mas deixa o docinho para o final de semana, por exemplo, para o sábado ou para o domingo. Lá em casa a gente fez um combinado há um tempo atrás, que é assim: sobremesa só dia de sábado. Aí às vezes minha filhinha do meio, a Mel, né, perguntava assim pra mim: mãe, amanhã já é sábado?
Aí eu falava, não, filha, amanhã ainda é quarta-feira. Ela queria que fosse sábado. Aí eu perguntava, mas por quê? Ah, porque sábado é o dia da sobremesa. Então ela gosta de doces. E aí a gente fez esse combinado, né? Vamos deixar a sobremesa para o sábado, porque não dá para comer doce todos os dias. Então você pode fazer um combinado com você mesmo, ou um combinado com a sua família, para de repente deixar o bolo de 15 em 15 dias, por exemplo, deixar a sobremesa só para o final de semana. São estratégias que a gente realmente precisa implementar na nossa vida para a gente reduzir a quantidade de doces ingeridos. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, um adulto, ele no máximo pode ingerir 25 gramas de açúcar por dia. Então, essa é a recomendação da OMS. 25 gramas de açúcar por dia, que é o equivalente a 6 colheres de chá ou uma colher de sopa de açúcar, né? Então, esse deveria ser o máximo de açúcar ingerido por dia. Tenho certeza que nós, principalmente nós brasileiros, ingerimos muito mais do que 6 colherinhas de açúcar, muito mais do que uma colher de sopa de açúcar por dia, não é verdade? Inclusive, existem vários estudos mostrando que o brasileiro ele ingere, em média, 50% a mais do que deveria. E, sinceramente, eu acho que essa pesquisa foi bem boazinha, porque no meu dia a dia, no que eu vejo, assim, da realidade das pessoas que eu conheço, dos meus pacientes, a ingestão de açúcar é muito maior do que apenas um aumento de 50% a mais, não é verdade? Então, cuidado com as bebidas. Todas as nossas bebidas deveriam ser sem açúcar. O suco, especialmente, o suco já tem a frutose, gente. O suco não precisa ser adicionado de açúcar. Tem o açúcar da fruta ali. Aliás, eu vou chamar a atenção, eu coloquei isso, se eu não me engano, no segundo mandamento, no primeiro, eu comentei isso com vocês, mas eu quero enfatizar aqui novamente. Entre a fruta e o suco, sempre prefiro a fruta. A fruta é muito mais saudável do que o suco, mesmo sendo suco de frutas. Aí tem gente que fala assim, mas o suco de frutas é a fruta com água, eu não coloco açúcar, então é algo super saudável. Só que quando você vai liquidificar aquela fruta com água, duas coisas são importantes. Primeiro, que você está, querendo ou não, modificando ali, né, através da trituração, você está modificando os nutrientes. Então, o alimento in natura, você vai aproveitar muito mais os nutrientes do que os nutrientes de um alimento que foi triturado, liquidificado, né? Segundo ponto, que a gente deveria comer, em média, 2 porções de frutas por dia, no máximo 3. Assim, é incrível como o nosso corpo, ele sempre vai tender para o equilíbrio, né? A fruta é extremamente saudável, os legumes são extremamente saudáveis, mas em excesso não é saudável. Você tem que ter um equilíbrio. Não dá para comer toda hora fruta. Um dia desses eu atendi um paciente que ele me falou assim, doutora, eu gosto muito de frutas, eu como 4 frutas diferentes no café da manhã. E ele me procurou porque gostaria de perder um pouquinho de peso. E quando eu fiz o inquérito alimentar, eu não sou nutricionista, né? Sou endócrino. Quando o paciente me procura, às vezes eu faço esse inquérito alimentar, muitas vezes, na verdade, eu faço, para entender o que o paciente come, tentar dar uma orientação até ele ir na nutricionista, né? E eu fiz o inquérito alimentar desse paciente e eu pude observar que a alimentação dele era muito saudável, uma alimentação extremamente saudável. Mas quando chegava assim, café da manhã, 4 frutas, aí eu falei pra ele, olha, se você quer perder peso, não dá pra comer 4 porções de frutas só no café da manhã, fora as outras frutas ao longo do dia. Então nós vamos deixar 2 frutas no café da manhã. Então, a fruta, ele tem o açúcar, que é a frutose, mas é uma frutose que está ali com outros nutrientes, com vitaminas, com minerais, com fibra, para compor aquela fruta, né? Então aquela fruta tem açúcar, mas é um açúcar que dentro daquele contexto é um açúcar saudável, principalmente porque normalmente as frutas são muito ricas em fibras. E querendo ou não, aquela fibra ali, ela vai retardar a absorção da frutose. Então você não vai ter um pico glicêmico como acontece no açúcar, no doce, porque a gente sabe que esse pico glicêmico ele não é saudável para o nosso corpo. Então, a fruta sempre vai ser melhor. Sempre prefiro a fruta do que o suco. Mas sempre prefiro o suco do que o refrigerante, porque o refrigerante tem muito mais açúcar. Eu falei para vocês que
pela OMS, a gente deveria no máximo comer 25 gramas de açúcar por dia. Uma latinha de refrigerante ou um copo de refrigerante tem 38 gramas de açúcar. Então, se você bebe um copo de refrigerante por dia, você já ultrapassou o máximo de açúcar que você poderia ingerir durante todo aquele dia, né? Então, por isso que a gente precisa evitar esses alimentos que são ricos em açúcares, portanto, são extremamente calóricos e ainda é uma caloria vazia, ou seja, uma caloria sem nutrientes associados. É uma caloria sem minerais, sem vitaminas associadas. Então, o açúcar realmente não é um alimento legal para a gente ingerir, a gente deve evitar o máximo possível. Lembre-se que os ultraprocessados, lembra do mandamento de ontem? Os ultraprocessados, né? Os biscoitos recheados, os bolos, as pizzas, os cereais matinais, eles têm muito açúcar e, portanto, a gente também deve evitar esses alimentos. As sobremesas, os bolos, as tortas, o ketchup, Nutella, as geleias, principalmente as geleias industrializadas, elas também têm bastante açúcar. E lembre-se que tem vários tipos de açúcares, tá? Açúcares que são derivados de frutas, tem a sacarose mesmo, a frutose. Lembre-se que a frutose industrializada não é a frutose que tá ali na frutinha, né? Que tá ali junto com as fibras. É uma frutose concentrada, é um açúcar concentrado, é um açúcar modificado no laboratório, né? Para a industrialização. Então é diferente. E esse tipo de açúcar realmente não é saudável, tá? Então, vamos lá. O mandamento diz pra gente evitar açúcar nas bebidas e nas comidas, né? Nos nossos alimentos, para que assim a gente possa ter mais saúde, para que assim a gente evite as doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia e muitas outras doenças que são causadas e pioradas ou pioradas pelo excesso de açúcar e especialmente pelo excesso de peso. E pra gente terminar esse vídeo, muitas pessoas perguntam: ai, doutora, e os adoçantes? Então eu posso substituir o açúcar pelo adoçante? Bom, nós temos diversos tipos de adoçantes e eu vou te recomendar 2 naturais, que é a stevia. A stevia é um adoçante natural, o xilitol também é um adoçante natural e que você pode utilizar nos seus preparos caseiros, os alimentos preparados em casa, né? Então, de repente, um bolo, um cookie, um biscoito, uma massa que você quer fazer, né? Uma panqueca. Panqueca não, porque normalmente a gente não coloca açúcar. Mas principalmente os bolos, os biscoitos, as sobremesas que levam açúcar, você pode trocar por xilitol, que é um adoçante natural e, portanto, é um pouco mais saudável. Tem uma outra pergunta que me fazem frequentemente, até mesmo os pacientes diabéticos me falam isso, tá? Ah, doutora, eu não uso açúcar, eu uso demerara. Ou então assim, doutora, eu não uso açúcar, eu uso mel, eu adoço com mel. Ou então eu adoço com açúcar mascavo. Gente, olha, quero deixar uma coisa clara para vocês, tá? Melaço de cana, mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, todos esses açúcares são açúcares. Todos eles são hipercalóricos, tá? Todos eles têm calorias. Então, se você é diabético e tá trocando açúcar branco por açúcar mascavo achando que tá muito bom, não, gente, não está bom, tá? É açúcar, é glicose do mesmo jeito, vai aumentar a glicose sanguínea do mesmo jeito, sem a menor diferença. Mas então, por que preferir açúcar mascavo, açúcar demerara do que o açúcar branco? É porque ele é menos prejudicial para a saúde, entende? Vou voltar aqui só para ficar bem claro para você entender. Então você pega a cana tem bastante açúcar, né? A cana é bem doce, tem bastante açúcar, mas ela é muito fibrosa. Ela tem muita fibra, a gente vai ali mastigando, né? Não sei se você é igual a mim, porque eu já gosto de chupar uma cana, né? Então, às vezes meu marido encontra, traz pra mim, trouxe pra você que você gosta. E aí eu fico ali cortando, né? E mastigando aquele caldinho da cana, eu gosto bastante. Mas veja que dá um trabalho, você vai ali mastigando aquele negócio cheio de fibra, né? E você vai puxando aquele caldinho muito pouco, porque, né, uma cana enorme vai sair um pouquinho. Quando você toma o caldo de cana, você está tomando só o açúcar. Você não está mastigando aquilo ali com aquela fibra e só puxando um pouquinho do caldinho. Você está
concentrando aquilo. Então, a quantidade de açúcar que tem aquilo ali, naquele caldo de cana é enorme, né? Aí, daquele caldo faz o melaço, né? Então, o melaço, ele é riquíssimo em açúcares, ele é muito calórico, mas ele tem uma parte boa, que ele não tem a química do industrializado, como no açúcar cristal. O melaço de cana é processado e vira açúcar mascavo. Aí ele é purificado, processado novamente e vira o demerara. E esse demerara, quando coloca química, substâncias químicas para ele ficar branquinho, aí ele vira o açúcar cristal. Veja que é, né, uma sequência, sendo que quando você vai seguindo essa sequência, você vai tirando os nutrientes, você vai tirando a fibra, você vai tirando os minerais, você vai tirando tudo que é bom e vai deixar só a parte ruim, que é o açúcar puro, né? Glicose, sacarose pura ali. Mas assim, veja que em termos de calorias, todos eles têm calorias, todos eles vão te engordar, tá? Sendo que o branco final, claro, é muito mais prejudicial, porque além de ser calórico, ele não tem os minerais, as fibras e as substâncias que são saudáveis dessa cadeia, né? Desde a cana até formar o açúcar. Deu para entender? Se não deu, me pergunta aí que eu explico melhor para vocês, tá? Mas o que eu tô querendo deixar claro é, todos eles são açúcares e todos eles, se ingeridos em excesso, vai prejudicar. Sendo que o açúcar branco prejudica ainda mais, porque além de ser calórico, como os outros, ele tem química. Tem substâncias que são ainda mais nocivas para o nosso corpo. Então, a gente realmente deve reduzir mel, melaço, demerara, mascavo. A gente tem que reduzir todos esses tipos de açúcares. E o branco, sinceramente, se você puder abolir da sua vida, é a melhor coisa que você faz, tá? Lembre-se que cereais matinais, bolos, tortas, sorvetes são muito ricos em açúcares e esses alimentos a gente também tem que consumir com a menor quantidade possível para que realmente a gente possa ter uma vida bem mais saudável. Um tempo atrás eu li na revista Veja, na verdade um tempão atrás, tem muitos anos isso, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que mostrava que quanto mais açúcar você ingere, acontece a nível celular como se fosse uma cristalização. É como se você pegasse, por exemplo, uma rodela de banana, colocasse ali no açúcar derretido, né? Você molha ali naquele açúcar derretido e você retira. Vira uma banana o quê? Caramelizada ou uma maçã caramelizada. E o que acontece com esse açúcar? Ele endurece, não é? O açúcar caramelizado, ele endurece. Então aquela banana ou aquela maçã, ela tá ali, mas ela tá em volta de algo caramelizado, endurecido, enrijecido. E aí, nessa pesquisa, mostrava o seguinte, que as células do nosso corpo, elas têm uma plasticidade, e isso é extremamente importante para a saúde celular. A célula, ela se molda, ela adquire uma conformação, ela é elástica, ela estica, ela volta, ela se modifica, ela entra em equilíbrio com o meio, ela tem uma flexibilidade. Isso é importante para evitar o envelhecimento precoce, isso é importante para que a gente tenha saúde. Porque a saúde no nosso corpo depende da saúde dos nossos sistemas. Do sistema pulmonar, do sistema circulatório, do sistema digestivo, né? Então a gente tem todos os nossos sistemas e eles precisam estar equilibrados e funcionando bem. Mas os sistemas são formados por órgãos e os órgãos são formados por células. Então, se você tem uma célula doente, você vai ter um órgão doente, você vai ter um sistema doente, você vai ter um corpo doente. Então, a nível celular, a saúde é extremamente importante. Isso vai se refletir em todo o corpo. Pois bem, essa pesquisa mostrou que a nível celular acontece com essa célula como acontece com a maçã caramelizada. Quanto mais açúcar você ingere, você vai caramelizando essa célula. E a mesma coisa que acontece com a fruta caramelizada vai acontecer com essa célula. Então, aquela célula que era elástica, que móvel, que se adaptava, ela começa a enrijecer. Ela fica dura. Ela tá caramelizada, ela tá cheia de açúcar. Ela fica endurecida. E uma célula endurecida é sinônimo de duas coisas. Envelhecimento precoce, porque é uma célula que
vai envelhecer, ela não vai conseguir se dividir facilmente, ela não consegue se renovar facilmente. Então, envelhecimento precoce e doenças. Muitas doenças estão relacionadas com essa caramelização das nossas células. Então, o açúcar é um alimento nocivo para a saúde e a gente deve realmente evitar. Eu sei que chocolate é delicioso. Eu sou super fã, gente. Eu não vou negar pra vocês. Eu gosto demais de chocolate, de tortas, de sorvete. Quem não gosta, né? Eu sei que vai aparecer alguém dizendo assim, eu não gosto. Porque eu tenho vários pacientes que me dizem isso. Doutor, eu não gosto de doces. Que bom, viu? Que bom, que maravilha. Parabéns. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas gosta sim. Gosta de chocolate, gosta de sorvete, gosta de bolo, gosta de torta, gosta de, sabe, de ketchup, gosta de refrigerante, gosta de sucos com açúcar, né? A gente tem que ser realista. Mas assim, ó, diante da informação de que isso me envelhece, de que isso prejudica a minha saúde, de que isso está relacionado com inúmeras doenças, então vamos evitar? Vamos, no nosso dia a dia, comer o mais saudável possível e deixar a sobremesa para o final de semana, deixar a torta para de vez em quando, deixar o docinho para quando for num casamento, para quando for em um aniversário. Espero que não seja todo dia que você tem um aniversário para ir, né? Porque aí não tem saúde que aguente. Mas deixa para uma data festiva, mas não traga esses alimentos para o seu dia a dia, porque realmente é impossível ter saúde ingerindo realmente doces todos os dias. Bom, espero que você tenha gostado dessas orientações, que você tenha aprendido bastante com essas orientações e que principalmente você possa implementar na sua vida para que você tenha muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. E, é claro, controle o seu peso, fique com o seu peso adequado para você se sentir bem, para que sua autoestima esteja sempre lá em cima. Um beijo para você e olha, até amanhã. Não perde o nosso 8º mandamento, tá certo?